Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores. Estamos aqui nesse momento na estação de trem para junto meditarmos na palavra de Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, aqui no dia de hoje, como sempre, indo a caminho do trabalho, mas antes da condução chegar, sempre deixando uma palavra aí para todos vocês. E hoje nós vamos meditar em Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6, que fala sobre, glórias a Deus, sobre os anjos de Deus que virão aqui na terra para pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de salvação. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante, que diz assim, glórias a Deus. E vi o anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, e dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Meus irmãos, isso aqui que nós estamos lendo é uma passagem que está escrita no livro do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 em diante, que continua dizendo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é a verdade do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Aqui, ó. Bíblia Sagrada. Quando a Bíblia diz, meus irmãos, temei a Deus e dai-lhe glória, glórias a Deus, é porque a nossa existência nessa vida, ela acontece para um único propósito. Entendermos que nós só viemos a este mundo permitido por Ele, por aquele lá de cima, o Deus que fez o céu e a terra. A própria Bíblia diz que quando Deus coloca Jeremias como uma referência, dizendo assim, antes que tu nascesse, eu já te conhecia. E às nações eu quero te apresentar como profeta. É porque Deus tem as suas referências. Deus tem as suas testemunhas. Para que venham pregar e anunciar as boas novas. E mais, Ele não mudou não, tá? A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos aqui agora na estação de trem, trazendo essa palavra aí para todos vocês, para que vocês possam compreender, porque Deus ele é fiel com a tua vida e com a minha vida. E hoje estamos aqui para junto meditarmos nas Santas Escrituras. Glórias a Deus. Você está vendo aí eu fazendo a câmera giratória para você ver e perceber que nós estamos aqui agora nessa estação de trem, meditando na palavra do Senhor, como sempre eu faço. Glórias a Deus. Meus amigos, a Bíblia diz assim, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. O que ele quer dizer com isso? É que a palavra de Deus está chegando até você e você precisa se entregar para o Criador. Então, procure uma igreja mais próxima da sua casa, aceite a Jesus como único, suficiente Salvador e permaneça ali, nessa igreja que está assim, ensinando a palavra de Deus. Meus irmãos, hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E conforme a leitura inicial em que nós lemos aqui, Apocalipse 14, versículo 6 em diante, e viu o anjo com o evangelho eterno na mão. Quando a Bíblia diz evangelho eterno, é porque tudo que precisamos saber já está escrito. Não precisa aumentar, não precisa diminuir, não precisa inovar, entendeu? Só seguir o que está escrito. É como esse modismo que está acontecendo agora. Saia fora disso. Porque se a Bíblia diz que o anjo está com o evangelho eterno na mão, é porque Deus não vai trazer mais nada de novo lá do céu para cá, porque tudo que precisamos saber já está nas Sagradas Escrituras. E Deus, ele não vai se desmentir por nada.
E Deus também não vai fazer jeitinhos para salvar ninguém. A própria Bíblia ela é bem clara e Jesus declarou dizendo assim: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam e afirmam de Jesus. O que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é uma distorção das Escrituras em muitos lugares, aonde o peso da desculpa, eles dizem assim: não, porque Deus agora está fazendo diferente. Mentira, irmão, não está não. A palavra de Deus é a mesma. O avanço da tecnologia já vinha sendo previsto e dito pelos santos profetas anteriores a nós. No livro de Daniel diz, está escrito assim: e a ciência se multiplicará e o entendimento vai aumentar. Então tudo que precisamos saber está na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o Evangelho eterno. Se não for conforme a Bíblia diz, meus amigos, nunca herdareis o reino dos céus. Hoje estamos aqui e amanhã ou daqui a pouco podemos estar do outro lado da vida. E conforme diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz: está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. O juízo de Deus é estabelecido após a morte. Após a morte segue-se o juízo. Por isso, o único jeito de se chegar aos céus é só através de Jesus. A Bíblia é bem clara em João 14 que diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Não adianta inventar atalho, não adianta escancarar a porta fica larga, o caminho é estreito, o caminho é apertado. E para chegar nos céus é só através de Jesus. Aceite a Jesus como o único suficiente Salvador. Entrega-se para Ele e deixe Ele fazer a obra em vossas vidas. Irmãos, irmãs, eu não me canso de falar a verdade. E é o que eu falei e vou continuar falando. O ministério que Deus me deu é interdenominacional, vai além da denominação. Então eu não sou preso a placas e nem a paredes de concreto. Eu sou sim preso e guiado pelo Espírito Santo de Deus, seguindo conforme a Bíblia diz. Porque às vezes as pessoas obedecem tanto a um homem, tanta mulher, mas não obedece a palavra de Deus, que é o principal de tudo. E esses vão tudo queimar no fogo do inferno, porque não obedeceram a palavra. Parece que a palavra inferno desapareceu, o inferno não existe mais. Agora é uma Bíblia moderna que está rolando por aí, que está se espalhando, porque todo mundo hoje vai para o céu. Significa de qualquer maneira, Deus só disse, mas não é assim não. Em Salmos, no Antigo Testamento, Salmos capítulo 9, versículo 17, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esqueceram de Deus. Em Mateus capítulo 23, versículo 33, diz assim: como escapareis da condenação do inferno? Lucas capítulo 16 conta a história de duas pessoas que viveram nessa vida. Um era rico e o outro era mendigo. Nem pobre não era mendigo. Mas o mendigo se salvou e o rico está até os dias de hoje queimando no fogo do inferno. Então tome muito cuidado com a sua vida. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem, examine-se, pois, a mulher, para saber se ainda está no caminho. Se você está distorcendo as escrituras, se você está aceitando uma coisa que a Bíblia nunca autorizou, você já está condenado ao inferno. Porque para ir para os céus é só lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não adianta inventar, não adianta inovar e não adianta distorcer. Se não for conforme está escrito, nunca herdarei o reino do céu. Por isso, aceite a Jesus e obedeça o que está na palavra de Deus.